O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No tempo em que Jesus viveu entre nós, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João Batista não seria o Messias. Por isso, o próprio João Batista declarou a todos: olha, eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E depois do batismo, enquanto rezava, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre Jesus de forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho Perdoe os nossos pecados. Amém. O que tem a ver o batismo de Jesus com o meu batismo, com o seu batismo? Porque são batismos diferentes. Jesus foi batizado por João Batista, e o batismo de João Batista era um batismo de conversão. A pessoa se reconhecia necessitada, pecadora, recebia o batismo e ficava esperando o Cristo, o Messias. Não sabia o nome dele, seria Jesus, mas ficava esperando o Cristo, o Messias. O meu batismo e o seu batismo não. Nós já fomos batizados em Cristo. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o nosso batismo não é um batismo de conversão. Nosso batismo é um batismo de perdão dos pecados. O Espírito Santo abre e perdoa, cura dos pecados. Então, o que tem a ver o meu batismo, o seu batismo, com o batismo de Jesus? Para facilitar a minha tarefa, a minha empreita, eu vou apelar para uma pequena história. É engraçadinha a história que eu vou contar. Então, conta-se que um padre missionário, esses missionários que saem para fora para evangelizar aí os povos que não conhecem Jesus. Há os missionários ali que trabalham onde Jesus já foi anunciado. Missionários que saem para fora, chamam de agentes, para gente, para fora. Então o padre missionário estava debaixo de uma árvore, sentado, e com um livro de oração nas mãos. E o padre missionário estava rezando. E o padre missionário usava para marcar uma página lá do seu livro de oração um santinho que ele havia ganho. E nesse santinho tinha a imagem do menino Jesus. Esse menino Jesus que a gente tem, esse menininho pequenininho, loirinho, bonitinho, né? Assim, engraçadinho, nem ele estava aqui no presente. O padre tinha lá no seu livro de oração
um santinho com a imagem desse menino Jesus. Nisso, uma criança lá, no lugar onde o pai estava evangelizando, veio bem quietinha, sorrateira, e foi por trás do padre. Ficou olhando o padre rezar. Chegou uma hora, a criança perguntou para o padre: ô moço, esse menininho aí, dessa fotografia, é o seu filho? A criança não sabia que era padre, não sabia que o padre não tem filhos. A criança perguntou: esse menininho aí, é o seu filho? Aí o padre olhou bem para a criança, sorriu e quis ensinar a criança. Disse assim: não, esse menininho aí é meu irmão. Ah, é seu irmão. Aí a criança olhou bem para a cara do padre, olhou lá para a fotografia do menino e disse: mas você não se parece muito com ele. Aí o padre, ele percebeu uma coisa muito importante que essa criança estava falando. Estava falando que o padre não se parecia com Jesus. E aí o padre disse à criança, não sei se a criança entendeu. O padre disse assim: eu me pareço mesmo, mas eu estou me esforçando para parecer com Jesus. O que é parecer-se com Jesus? Parecer-se com Jesus é aquela música que nós cantamos de vez em quando. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, perdoar como Jesus perdoou, ter a paciência que Jesus tinha, ter a confiança em Deus que Jesus tinha. Eu acho que a gente não é muito parecido com Jesus nesse sentido. Nossa paciência desse tamanho, nosso amor é bem fraquinho, a nossa confiança em Deus fica muito abalada. Às vezes até nós pensamos que nós somos Deus, né? Eu faço o que eu quiser, na hora que eu quiser, quando eu quiser, Deus vai plantar batata. Então nós também somos como o Padre. Nós não nos parecemos ainda tanto quanto gostaríamos de parecer com o nosso irmão Jesus. Jesus, quando ele entrou nas águas do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, você acha que Jesus precisava ser batizado? Não, Jesus não tinha pecado. Jesus, Nossa Senhora, não precisa de batismo. Não tiver nenhum pecado, nem pecado original. Jesus entrou nas águas do Rio Jordão para ser batizado, porque o seu corpo santo, Jesus é santo, não tem pecados, tocando as águas do Rio Jordão, santificou todas as águas, e a água que nós usamos também para o nosso batismo. Aliás, eu aprendi uma coisa muito importante nesse final de semana que nós estamos celebrando a festa do batismo. Um autor aí recomenda que quando o padre vai abençoar a água, daqui a pouco eu vou abençoar a água, o padre tocar a água. Por que tocar a água? Porque o padre, quando está presidindo a missa, a celebração do casamento, a celebração do batizado, o padre age na pessoa de Cristo. Não é porque ele merece, é porque o Cristo concede isso para o benefício da comunidade, para o benefício de vocês. Tanto é que se eu precisar ser batizado, tem que ser um outro padre. Se eu precisar me confessar, tem que confessar como padre. O dom do padre é para a comunidade, não para ele. Então, esse autor recomenda que o padre, como ele age na pessoa de Jesus, ele é o próprio Jesus ali, ele também toque a água. E se o padre toca a água, é o próprio Jesus que está tocando a água e santificando a água, como ele fez lá no dia em que ele aceitou e que ele fez questão até de ser batizado por Batista. Então aquele gesto de Jesus foi para que ele se tornasse próximo de nós, parecido conosco. Mas aí Jesus trouxe, abriu um outro caminho, que é o caminho do meu batizado, que é o caminho do seu batizado, a graça. A partir do batizado, nós também começamos então a fazer algo semelhante ao que Jesus fez. Nós começamos essa tarefa bonita, mas muito exigente, de também nos tornarmos parecidos com Jesus. Jesus se tornou parecido conosco.
E agora nós estamos nessa tarefa. Ele vai levar a vida inteira. Não sei se será suficiente a vida inteira para nos tornarmos parecidos com Jesus. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, perdoar como Jesus perdoou, pensar como Jesus pensou, ter a paciência que Jesus teve. Aí você vai para a sua intenção pessoal. Agora eu quero saber de vocês, estou falando que não é uma matraca velha aqui, quero saber de vocês agora aí, ó. Vocês acham que vocês precisam também continuar caminhando para se tornarem mais parecidos com Jesus? Sim. Quem acha que precisa levantar? Por isso, hoje na missa, muito inteligentemente, nosso coletivo litúrgico colocou agora a renovação das promessas do batismo. Vamos renovar as promessas do nosso batismo, ou seja, vamos renovar com Deus o nosso desejo, o nosso compromisso de continuar caminhando para ficarmos mais parecidos com Jesus. E a igreja nos jogará sobre nós esta água do batismo, renovando também em nós essa graça do batismo, para que possamos chegar aonde nós queremos, ser santos como o nosso Pai Eterno é santo, ser perfeito como o nosso Pai Eterno é perfeito. Convido a ficar em pé para nós iniciarmos esse vídeo da renovação das promessas batismais. Para você não se perder, nós estamos na página 2, do número 10 do folhetim litúrgico. Irmãos e irmãs em Cristo, peçamos a Deus a bênção desta água, símbolo da purificação batismal. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água, que vamos usar para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença estilada do inimigo. Ela nos recorda também nosso batismo por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, façamos comunitariamente a renovação das promessas do batismo. Para viver na liberdade dos filhos e filhas de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio. Para viver como irmãos e irmãs, vocês renunciam a tudo que possa desunir vocês, para que o pecado não domine sobre vocês. Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Creio. Vocês também creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados,
na ressurreição dos mortos e na vida eterna. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.